Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar o seu, o meu, o nosso... Hora do suco. Hora do suco com Janarras, suco de manga. Dona Maroca, suquinho de laranja. Jorge Barbosa, suco de caju. E Júlia Menta, suco de limão. Está no ar a Hora da Fofoca, para animar a sua semana e deixar ela mais feliz. É verdade. E eu, se eu fosse você que está nos ouvindo aí, porque na verdade agora você consegue ouvir a Hora da Fofoca onde você quiser, não é isso, Júlia Menta? É verdade. Além do nosso canal oficial no YouTube, que é o Hora da Fofoca Janarras e Jorge Barbosa, você também pode estar ouvindo no Spotify. Hora da Fofoca Janarras e Jorge Barbosa. Muito bem, muito bem. O que acontece? O programa de hoje chama todo mundo, chama o vovô, chama a vovó, chama o titio, a titia, o vizinho, a vizinha, porque o programa de hoje é para lá de especial. É o especial sobre quem? Sobre quem? João Emanuel Carneiro. Dê mais detalhes sobre quem é João Emanuel Carneiro, Jorge Barbosa, nosso especialista em novelas. Filho da escritora e crítica de arte Lélia Coelho Frota e do artista plástico Arthur José Carneiro Silva, João Emanuel Carneiro nasceu na cidade de Rio de Janeiro em 17 de fevereiro de 1970. Conhecido como Jack, descobriu cedo sua vocação profissional. Formou-se em letras na Pontífica Universitária Católica do Rio de Janeiro. Muito bem, muito bem. Então, um famoso escritor aí escreveu várias novelas aí. Vamos então saber se você é bom de novela, é bom ou não é. E aí nós vamos disputar entre os nossos participantes aqui da Hora da Fofoca. Nós vamos disputar entre Jorge Barbosa, Júlia Menta e Dona Marocas. E a disputa vai ser da seguinte forma: vai ser em formato de perguntas. E como é que vai funcionar? Cada participante tem a chance de responder uma pergunta. Caso ele erre a resposta, o próximo participante pode tentar acertar e ganhar o ponto. Quem Boa. acerta ganha o ponto. Boa! E você que está nos acompanhando, vai aí testando seus conhecimentos novelísticos. Não é isso, meus amigos? É verdade, né, bem? Porque aí você vai vendo se você conhece esse autor, né? Nunca, a gente não pode dar dica, né, já não pode estar falando, porque às vezes se a gente falar alguma coisa agora, pode ser a dica de uma pergunta ou uma resposta, não é verdade, meu bem? E tem outra coisa, viu? Você que está nos ouvindo. Ai, tia, mas eu não sei quem é esse autor. Não, você pode até não saber, mas vai se conhecer a novela dele. Quem sabe, então você vai saber aí. É a novela dele, não é isso? É verdade, porque assim, alguns autores a gente acaba conhecendo, atualmente, né, tá se divulgando muito o autor, né? Mas antigamente, não se, assim, não é que não se divulgava, as pessoas não se ater, nossa, não sei como é que fica essa palavra, não Não sei. prestava tanta atenção assim o autor, né? Ficava mais preocupada com o elenco, né? Não que não seja importante, vamos deixar isso bem claro. Mas hoje parece que o autor também está fazendo parte desse elenco, né, bem? Com certeza, com certeza. Então, vamos começar? Quem vai começar, Vamos! então? Olha, já, eu sempre falo que a gente tem que começar com as damas, né? Então, eu acho que a gente começa primeiro com a nossa matriarca, a nossa veterana, Dona Marocas. Dona Marocas, a senhora está pronta? Eu nasci para isso, bem. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá, Dona Marocas. Quem é o... Quem o João Mano... é irmão por parte de pai. O João Emanuel Carneiro é irmão por parte de pai de qual atriz? Vou repetir a pergunta. O João Emanuel Carneiro, que é aí
o autor que nós estamos falando hoje, ele é irmão por parte de pai de qual atriz? Letra A, Cláudia Jimenez. Letra B, Cláudia Ohana. Ou letra C, Cláudia Raia. Engraçado, antes da dona Maroca responder, né? Que nenhuma delas tem o sobrenome Carneiro. Se tivesse, era mais fácil para detectar, né? Vamos lá, então. E aí, dona Marocas? Poxa, eu acho assim, né? Como você falou, o nome artístico nem sempre, às vezes a pessoa opta por um nome artístico que não tem a ver com o seu nome original, né? Você lembra da minha amiga queridíssima que estudou comigo? A Letinha, por exemplo, ela é ninguém mais, ninguém menos que Suzana Vieira, mas o nome dela de batismo é Arlete. Sim, sim. Mas e aí, dona Maroquitas? Olha, já, eu vou chutar, tá? Eu não tenho certeza, tá? Eu acho que assim, eu vou ser sincero, eu nunca ouvi falar de ninguém que a Cláudia Gimenez tinha algum parente, artista, né? E a Cláudia Raia também não. Eu lembro do marido o ex-marido, né, que é artista, o atual marido, né? Os filhos que parece que estão ingressando no caminho. Eu acho que ele é meio irmão, né, da Cláudia Hanna. Cláudio Hanna. A senhora está certa disso? Eu acredito que sim. Posso perguntar? Pode. Lembrando que se ela errar, a pergunta passa para o próximo adversário, hein? A resposta está correta, dona Marocas. Olha, então é irmão aí da Cláudia Hanna. Para quem não se lembra, a Cláudia Hanna fazia a novela Vamp, né? Que ela era a Natasha, junto com o saudoso Neila Torraca, não é isso? É verdade. Música, por favor. Eu saio da cidade, procuro a escuridão, a comunicação da calada da noite preta, Noite noite vai continuar escura, preta. você cantando desse jeito, você vai afugentar a audiência. Vamos então para o próximo participante. Quem é o próximo participante? Agora é minha vez. Pode ser, Jorge Barbosa? Pode, sem problema nenhum. Vamos, vai que rola. Vai que rola, é outro programa aqui que não faz parte nosso, hein? Vamos lá, então. Preparada, Júlia Menta, vulgo Jumenta. Não, Ah, eu sempre soube que você não estava preparado. Aos 15 anos, João Emanuel Carneiro era fã de histórias em quadrinho e colaborou com o cartunista Ziraldo, escrevendo roteiros para quais aventuras? Letra A. Então ele colaborou aí no roteiro para quais aventuras? Do Menino Maluquinho e do Pererê, da Professora Muito Maluquinho e da Turma do Pererê, das Meninas e do Menino Maluquinho. Você entendeu a pergunta? entendi. Você quer repetir a pergunta para quem está nos ouvindo e as respostas? Claro. Aos 15 anos, João Emanuel Carneiro era fã de histórias em quadrinho. Tanto que ele colaborou com o cartunista Ziraldo, escrevendo roteiros para quais aventuras? Letra A, Menino Maluquinho e Pererê. Letra B, Professora Muito Maluquinha e Turma do Pererê. Ou letra C, Meninas e do Menino Maluquinho. Olha, já, eu acredito que a professora Maluquinha seja uma obra mais nova, né? Não é tão antiga assim, tá? Se era novinho, ainda tava, o Geraldo estava novo, estava começando a fazer, estava fazendo ainda quadrinhos, né? E se não me falha a memória, tanto a professora Muito Maluquinha e esse Meninas são obras não tão antigas, né, do Geraldo. Então eu acredito que a resposta certa é a do Menino Maluquinho e do Pererê. Você tá certa disso? Não, Posso perguntar? precisa, né? Então vamos lá. A resposta está correta. Lembrando que, curiosamente, aos 20 anos, aos 22 anos, ele foi premiado como roteirista de curta-metragem, dirigindo curta 0 a 0 e optou definitivamente por essa profissão.
Além desses, também colaborou nos roteiros de filmes como Central do Brasil, O Primeiro Dia, Cronicamente Inviável, Orfeu, Deus é Brasileiro, que vai ter agora a continuação esse ano, e Castelo rá tim Então, olha, ele tem um currículo aí vasto, hein? É verdade, já. A gente não imagina. Por isso que eu falo que a gente às vezes conhece as obras, mas não sabe, né, esse detalhe, essa participação dele, a colaboração dele, né, a contribuição que ele traz, né? Muito bem. E agora é meu amigo aí, Jorge Barbosa. Pronto, Jorge? Vamos lá. Lembrando, então, até agora, ninguém está perdendo, a não ser que Jorge deixe de responder a pergunta corretamente. Vamos, então, aguardar para ver aí, tá certo? Tudo Vamos bem, ver vamos aí lá. o que Jorge Barbosa vai responder, se ele vai responder certo ou não. E você de casa? Você está conseguindo responder? Como é que você está? Como está a disputa aí em casa, hein? Você está estourando aquela pipoquinha e aí tá com os amigos vendo quem vai ganhar, certo? Vamos lá, então. Na TV, Jorge Barbosa, o João Emanuel Carneiro foi colaborador de Maria Adelaide Amaral. Em quais séries? Na TV, ele colaborou com Maria Adelaide Amaral em quais séries? Letra A, JK, de 2006, e Dalva e Heriberto, de 2010, que conta a história. JK é do presidente, né? E letra B, A Casa das Sete Mulheres, de 2003, e Um Só Coração, de 2004. Ou letra C, A Muralha, de 2000, e Os Maias, de 2001. Já vou pedir para você repetir a pergunta e as alternativas para quem está nos acompanhando, né? Fazer sua anotação, né? Eu já tenho a minha resposta, tá? Mas vou esperar você repetir para fazer, para estar respondendo. Na TV, João Emanuel foi colaborador de Maria Adelaide Amaral em quais séries? Letra A, JK, de 2006, e Dalva e Heriberto, de 2010. A Casa das Sete Mulheres, de 2003, e Um Só Coração, de 2004. Ou letra C, A Muralha, de 2000, e Os Maias, de 2001. Ó, a alternativa correta é a C, a Muralha de 2000 e os Maias de 2001. Eu nem vou me dar o trabalho se ele está certo nisso, porque ele respondeu com tanta convicção. Vamos então saber se está correto. A resposta está correta. Muito bem, Jorge Barbosa. E as duas séries que ele colaborou com Maria Adelaide Amaral foram A Muralha, de 2000, e Os Maias, de 2001. Qual é o placar? Por enquanto tá todo mundo empatado já. Tá Muito todo mundo com ponto. Deixa eu só fazer um comentário aí. Todas essas obras que o Jean tá citando aí, o JK 2006, Álvaro Velt 2010, A Casa das Sete Mulheres 2003, Um Só Coração 2004, A Muralha 2000 e Os Mais 2001, todas são obras da Maria Adelaide Amaral, tá? Mas é que o João Emanuel Carneiro colaborou, né, no escrever, né, dessas obras, foi só A Muralha em 2000 e Os Mais 2001. muito bem, muito bem. Então, olha que currículo vasto, hein? Pronto, dona Marocas? Eu nasci para isso, bem. Ai, mas ela é muito bandida. Vamos lá, dona Marocas. João Emanuel Carneiro também foi colaborador de Euclides Marinho em qual novela? Letra A, Desejo de Mulher. Letra B, Andando nas Nuvens. Ou letra C, Mico Preto. Vou repetir a pergunta. João Emanuel Carneiro também foi colaborador de Euclides Marinho em qual novela? Letra A, Desejo de Mulher. Letra B, Andando nas Nuvens. Ou letra C, Mico Preto? Olha bem, eu acho que é Desejos de Mulher. Está certa disso? Eu acho que é isso mesmo. Nossa, vocês estão manjando de João Emanuel Carneiro, hein? Certa resposta. Curiosa e curiosamente é legal comentar o seguinte: você vê como é interessante, né? Ele vai galgando até ele conseguir escrever uma novela de autoria dele. Então, assim, você vê que ele colaborou com muitos outros escritores para ir ganhando experiência
até ele conseguir escrever uma novela dele. Colaborou aí com filmes até que são famosos aí no nosso cinema nacional. Bem curioso, viu? É porque, sabe, Jean, se a gente for para pensar, hoje as novelas têm menos capítulos, mas nesse período aí, que, por exemplo, Desejo de Mulher é uma novela de 2002, eram novelas que elas tinham muito capítulos, então realmente é muito difícil o autor, né, ele escrever sozinho, né? Então ele precisa de uma equipe de pessoas para estar auxiliando ele. Então, essa questão da colaboração é por conta disso, né? Você também, era uma época que você tinha novela que tinha muitos núcleos de novela que é todo problemático, né? Como é que esses núcleos se interagem, se encontram? Então, é um período em que você tinha novelas bem longas também, né? Não eram novelas que chegavam a durar um ano inteiro, né, Jean? Porque eram novelas, mas elas durava aí, podiam durar 5 meses, 6 meses. Hoje uma novela já está durando o quê? Um trimestre, 4 meses, né? Se chegar a isso, né, Jean? Né? É porque, Então, na verdade, as novelas elas estão adquirindo muito a característica da série. Então, a série, você vai assistir uma série, ela tem no máximo 10 capítulos, 20 capítulos por temporada. E aí o que acontece? A novela ela precisa acabar ficando um pouco mais dinâmica para poder competir com essas plataformas de streaming. Apesar que, veja bem, as novelas antigas vieram, estão mostrando aí que é um show de bola, né? Tanto é que você sabe que foi uma coisa até que surpreendeu até o pessoal da Globo. A Vale a Pena Ver de Novo com a Tieta, porque está dando muita audiência. E se você vê assim, é uma novela que já tem aí quase 30 anos, ela é de 1989, se eu não me engano. E isso. 30 e da 89 dá mais de 20, quase 30 anos. Ela tem 25, ela tem aí 24 anos por aí, né? Então, é uma Ó, novela que. Oi? 89. Você que é da matemática, já faz a Espera aí, conta direitinho. 89, Ela tem, eu acho que ela 90, tem mais, tem uns 40 anos já, porque nós estamos em 2025, é não é isso? verdade, é verdade. Eu ainda estou fora do tempo ainda, é verdade. Mas é uma novela que você vê que está surpreendendo. E eu acho, com todo o respeito aí, 36 anos ela tem. Não chegou a 40 anos ainda. 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 Mas você vê que é uma novela. Eu acho que as novelas antigas eram gostosas de assistir, né? Tinha aqueles personagens caricatos, era uma coisa legal, assim. Eu não sei, hoje em dia, que o público talvez seja outro, não sei aonde se perdeu, você não concorda? Eu concordo sim, mas eu concordo sim, já, porque o que que acontece? Elas são novelas que você tem vários núcleos, tá? Tem muitos capítulos. É uma novela que ela é escrita por Cássio Gabos Mendes, né? Em cima da obra original do Jorge Amado. Ele tem assim, tem umas sacadas muito grandes, tem umas falas muito interessantes, né? E ela é muito bem-humorada, né? Tem uma via cômica muito grande, né? Apesar de tratar de algumas polêmicas, porque ela traz algumas questões muito fortes aí, né? Que a gente não quer dar spoiler, né? Mas a relação da tia com o sobrinho, ah, a chegada, né, da tecnologia num lugar que não tinha, né? Então, a questão do coronel, por exemplo, que tem suas escravas, né? Ele compra mulheres, né, para montar seu harém, né? Então você tem muita coisa, e ali muita coisa assim, né? É, então, é uma novela que a gente ri muito com ela, né? Mesmo ela passando com cortes, porque ela não está passando completamente, tá, gente? Ela está numa edição especial e ela está passando com cortes. Outra novela que também teve um sucesso grande, né? Que passou recentemente foi Alma Gêmea do Valcir Carrasco, não vale a pena ver de novo. E a anterior que foi Mulheres de Areia, né? Que também que foi um remake, né, já? Então, assim, eu acho que a Globo, nesse ponto, ela tá, até que ela está sendo muito assertiva, né? Pegar grandes sucessos, adaptando, né? E trazendo de volta, né? E então é isso, gente. Tem que ter sempre esse foco, né, gente? Eu acho que o grande segredo da Rede Globo é o quê? Quando ela fazia essas grandes novelas, né? E eu acho que a tendência já é assim, com os doramas cada vez mais ganhando o mercado, o, Brasileiro?
brasileiro, Extreme, né? Você tem aí séries que vão ter duração de o capítulo de 1 hora, né? Já com no mínimo 8 episódios, no máximo 18. Até uma dica que eu vou dar para você, se você não assistiu ainda no Netflix, tá incrível, tá incrível. Te recomendo assistir. É Pedaço de Mim com Juliana Paz, Vladimir Prista, assim um elenco de estrelas e um texto muito bom. E ele vai te prender, vai, sabe, uma novela estilo Glória Pérez, com uma temática toda tecnológica, né? Porque a Glória Pérez que aborda umas coisas que você fala, gente, não é possível, né? Então, eu assim, já te adianto que se você não assistiu ainda, assista, porque é um melodrama muito bem feito, muito bem escrito, sabe? Bacana. Espero que a Netflix continue nessa Que linha, né, pegada. de produção. Sim. Muito bem, muito bem. Vamos então agora, se não me engano, acho que é Julia Menta, não é isso? É verdade. Ué, tá me imitando agora, palhaço? É verdade. Muito bem. Deixa para vocês brigar depois. Vamos então, vamos lá. A primeira novela que o João Emanuel Carneiro escreveu como autor titular foi Como uma Onda, Começar de Novo ou Da Cor do Pecado? Vou Pode. repetir a pergunta. A primeira novela que o João Emanuel Carneiro escreveu como autor titular foi letra A, Como uma Onda, letra B, Começar de Novo ou letra C, Da Cor do Pecado? Ai, já, eu não sei. Eu acho que. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Repete para mim as alternativas, por favor. Letra A, Como uma Onda, letra B, Começar de Novo e letra C, Da Cor do Pecado. Eu acho que é como uma onda. Você está certa disso? Não, já eu não sei. Quer mudar de alternativa ou vai ficar como uma onda? Eu vou ficar nessa mesmo. Você errou! Errou! E agora eu passo a pergunta então para Jorge Barbosa. Qual a novela que João Manuel Carneiro escreveu como autor? Titular. Como uma onda, começar de novo ou da cor do pecado? Lembrando que como uma onda já foi eliminada, porque a resposta é errada, eu tenho certeza que a resposta certa é da cor do pecado. Você está certo disso, Jorge Barbosa? Ou, ou. E a resposta está correta, da Cor do Pecado de 2004, que contou com a supervisão de texto do renomado novelista Silvio de Abreu. Da Cor do Pecado foi um grande sucesso, a maior audiência entre as novelas da Sete desde A Viagem de Ivani Ribeiro em 94. O sucesso rendeu 43 pontos de média geral para a novela, a audiência digna da novela das 9. Para quem não se lembra, Da Cor do Pecado contou aí com um grande elenco. Tinha o Reinaldo Gianecchini, a Thaís Araújo, Matheus Nastergaile, Lima Duarte, Araci Balabanian, entre outros, né? Não é isso? Sim, já era uma novela assim que contava a história de dois irmãos gêmeos separados, né? E que acabam se encontrando num momento muito inesperado, né? E aí começa a acontecer toda a confusão. Essa história começa em Maranhão, vem para o Rio de Janeiro e fica entre Maranhão e Rio de Janeiro, mas é um núcleo cômico muito divertido, gostoso, né? Tem a participação do Sidney Magal também. Aline Moraes também faz parte da novela. Cauã Raymond tá novinho, tá começando tá saindo de Malhação, acho que é uma das primeiras novelas que ele faz, né? Esqueci o nome da nossa bruxa do Castelo rá tim Rose também. Campos, Rose Esse Campos, campo também tá incrível como é a a Mama. Mamuca. Exato. Gente, uma novela assim que vale a pena assistir mesmo. É muito boa, divertida. Tem vários momentos, várias fases aí bem legais. Giovanna Tonelli faz sua primeira vilã, tá assim, muito diferente, cabelo curto, tá incrível também.
Muito bem, muito bem. E lembrando que o placar está como? Tá 2 para mim, 2 para Dona Marocas e 1 para Júlia Menta. Ei, Julia Menta, tá na lanterninha, hein, fia? Vamos lá, vamos lá. Vamos então para a próxima. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, Agora a próxima pergunta é para mim? lógico, porque Jorge Barbosa já respondeu. Não é isso? Não, é isso sim, Dona. Pode seguir. Agora a gente segue, né, Jean? Porque é aquela coisa, a Júlia Menta, se alguém errar, ela ganha a oportunidade de responder novamente, mas agora segue a sequência. É isso aí. Então, e você que está em casa, conta aqui para nós, deixa o seu comentário aqui no YouTube para a gente mandar aquele abraço. Como é que você está aí? Você está acertando? Você chamou todo mundo aí da sua casa? Tá conseguindo aí? Tá marcando ponto? Tá relembrando aí os clássicos que você gostava de assistir na TV? Então vamos continuar aqui. Vamos ver então se agora Dona Marocas responde. Vamos lá, eu Preparada, tô Dona pronta, tô Marocas? preparada, eu nasci para isso. Vamos lá. Em 2006, o João Emanuel Carneiro escreveu outro grande sucesso da TV Globo, que foi a novela letra A, O Profeta, letra B, Cobras e Lagartos, ou letra C, Pé na Jaca. Vou repetir tudo. Quer que repete a pergunta? Por favor, Jean. Em 2006, João Emanuel Carneiro escreveu outro grande sucesso da TV Globo, que foi a novela letra A, O Profeta, letra B, Cobras e Lagartos ou letra C, Pé na Jaca. Olha, Jean, olha, eu acho, eu não tenho certeza, hein? Eu acho que eu tô certa. É Cobras e Lagartos que tá até reprisando no canal Viva, bem. Posso perguntar? Pode, bem. E a resposta está correta! Muito bem, hein? É isso aí. Cobras e Lagartos, que foi levada ao ar em substituição à fracassada novela Bang Bang, de Mário Prata, teve a missão bem-sucedida de recuperar a audiência perdida para a concorrente da TV Record, que ganhava com o sucesso Prova de Amor de Tiago Santiago, ex-colaborador em textos de novelas globais. E conseguiu. A novela fechou com 39 pontos de média, sendo assim a segunda maior audiência das 19 horas desse século, perdendo apenas para A Cor do Pecado, a novela que também é da autoria de João Emanuel Carneiro. Então você vê que ele foi o que escreveu as duas novelas que mais deu audiência das 19 horas. E nesse ano o autor uniu-se com o ator Carmo Della Vecchia, com quem tem um filho, Pedro, o que foi revelado recentemente ao grande público somente em 2020, durante a participação do ator Carmo no programa Dança dos Famosos. É que deu um bafafá grande, né, Jean? Porque foi um negócio surpreendente, nunca ninguém esperava isso. Até porque muitas vezes você que está nos assistindo, quando a gente via nessa época, na entrevista do Carmo Della Vecchia, em diferentes veículos, né, de comunicação, ele sempre falava assim: ah, só olha os personagens que eu faço, vocês vão ver a minha masculinidade, sei o que lá. E quando ele revela isso em 2021, foi assim, foi pós-pandemia, né, Jean? Vamos falar isso, deixar bem claro, porque a pandemia 2019, 2020, pegou muita gente de surpresa, né? Porque a gente falou, nossa, né? E, né, Dona Marocas? Olha, bem, é verdade, né? Porque é verdade, a gente nunca tinha ouvido falar do Carmo namorando alguém, né? Apesar que tem celebridades, né, Jean, que são muito discretas, que as pessoas nem sabem, né? Se a pessoa, né? Quer dizer, a gente Eu acho que, na desconfia, né? verdade, ele precisou aí ganhar confiança. Porque você vê ele assumir isso daí, ele que já foi protagonista de novela, fazia papel de galã. É uma coisa que essa questão das pessoas revelar a sexualidade é uma coisa que vem acontecendo agora, né? Recentemente. Se fosse aí há 25 anos atrás, eles não daria personagem para eles fazerem nas novelas. Então, eu acho que foi aí uma atitude corajosa, principalmente levando em consideração que ele sempre fez aí grandes
galãs aí das novelas, então foi uma atitude corajosa, pode-se pensar dessa forma, entendeu? Mas assim, gente, é triste que a gente vai ter que falar agora, né? Mas se você parar para ver as últimas novelas que ele participou, houve, houve um certo boicote, né? Porque a gente vê muito ator Ah, é, sim. LGBT, que mais, né? Que eu não sei como é que fala assim, que desculpa quem tá nos ouvindo, que só serve para fazer o quê? Fazer humor. E fica restrito a isso. São raros os atores aí, por exemplo, tem um rapaz que ele é excelente, ele é completo. Eu vou achar o nome dele aqui no Google. O que fez o Terra e Paixão? Não, ele Não. fez. Como é que chama aquela novela? Que é regravação? Pantanal. Hum. Ele é completo, ele canta, ele dança, faz travestido. Se tiver que fazer papel de macho, ele faz. E com ele não Ah, tem você tá falando do Silvério. Silvério Pereira, é isso mesmo. E é perfeito, é um cara assim completo, completo, completo. É um cara que ele, na verdade, o que aparecer ele faz. E faz bem feito. Eu acho assim, já, a pessoa tem que ter profissionalismo, né, já? E, e assim, eu acredito também em sair dessa coisa estereotipada, sair do caricato, né? Porque, assim, é poucas pessoas que têm esse espaço, né? Já vamos falar a verdade, são poucos que têm esse espaço, né? A gente espera que cada vez mais todo mundo tenha espaço, né? E então é isso, né, gente? Então, o que eu posso falar é assim, realmente assim, essa revelação foi muito assim, foi de repente, né, no meio do programa. Aí depois ele participou do lip sync, houve um boicote a ele, né? Porque ele interpretou a Madonna naquela cena clássica do beijo da Britney Spears com a Madonna e a esqueci o nome da outra, da Cristina Aguilera, foi cortada. A Globo simplesmente não mostrou o beijo, né? Fizeram a cena, tudo, né? Mas não mostrou. Então, apesar que a Globo também está passando um momento aí de transformação, né? Este ano a gente está vendo algumas novelas que trabalham com essa temática, né? E não está vendo cortes, né? Cortes assim chocantes, né? Mas não sei, né, gente? Vamos ver o que vem por aí, né? Agora a gente tem 60 anos de TV, a Globo está completando 60 anos, então muita coisa pode acontecer, né? Muita coisa está acontecendo, né, também, né, Ju? Com certeza. Vamos então para o próximo. Em quem que eu parei mesmo? Agora é minha vez, já. A Dona Marocas marcou 3 pontos, está na frente de todo Ó, mundo. Dona Maroca está manjando das coisas, hein? Eu Vamos lá. falei para você, eu falei que eu nasci para isso. Em 2009, João Emanuel Carneiro supervisionou sua primeira novela escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes no horário das 18 horas. Qual o nome dessa novela? Então vamos entender. Eu vou acabar de fazer a pergunta, eu vou explicar. Letra A, Cama de Gato. Letra B, Cordel Encantado. Ou letra C, Joia Rara. Então é assim, ó. Em 2009, ele deixa de ser o autor de novela e ele passa a supervisionar uma novela escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, no horário das 18 horas. Qual o nome da novela que ele estreou como supervisor? Letra A, Cama de Gato. Letra B, Cordel Encantado. Ou letra C, Joia Rara? Já, é, eu vou ser bem sincera para você. Cordel Encantado, todas essas novelas são dessa dupla, tá? Toda Rachid e Thelma Guedes, tá? Mas eu acho que a primeira que ele supervisiona, né? Porque eu não lembro de ter esse comentário no Cordel Encantado em Joia Rara, né? Foi Cama de Gato. E a resposta está correta! Ponto aí para minha amiga Júlia Menta. A partir de 2008, João Emanuel Carneiro teve sua consagração no horário nobre, primeiro com A Favorita, a novela das 9 horas,
entretanto, no lugar de Benedito Rui Barbosa. A Favorita teve 197 capítulos, acabando em 16 de janeiro de 2009, onde João Emanuel Carneiro conseguiu cativar o público com o sofrimento de Donatella, protagonista da novela vivida por Cláudia Raia, e as maldades de Flora, antagonista vivida por Patrícia Pilar. Foi comparada com o filme em uma das cenas onde Flora mata Gonçalo, personagem de Mauro Mendonça. A novela terminou com 40 pontos de média, sendo assim o sucesso do autor. Em 2010, João Emanuel Carneiro foi autor da minissérie A Cura, com Marcos Bernstein, que contou com as atuações de Selton Mello, Andréa Horta, Juca de Oliveira e Caco Ciocler nos papéis principais e recebeu o prêmio da PCA 2010 de melhor série. Lembrando que, se eu não me engano, A Favorita foi uma das últimas novelas da Glória Menezes, não foi? Eu acho que sim, já, porque depois disso, né, morreu Tarcísio, né, e ela acabou se afastando da TV, né? Dona Glória Menezes, que está aí no auge dos seus 90 anos aí, hein? É verdade, já. Que eles faziam um casal, né? Tarcísio e Glória Menezes, né? Tarcísio. Só para corrigir, a última novela que ela fez foi em 2015, Totalmente Demais, tá? Mas a Glória Menezes participou dessa novela, tá? Sim, sim. Ela fazia par com Tarcísio, né? E assim, para quem não lembra, ela acreditava muito na Flora, que o pessoal chamava de Flora Pilar, né? E ela sempre teve o pé atrás com a personagem da. Ai, meu Deus, esqueci o nome da personagem da Cláudia Raia, que a gente tem aqui, né? Que é a Donatella. Pois é. E por acaso a Cláudia Hanna faz uma personagem, né? Se não me falha a memória nessa novela. Bem, deixa eu falar, porque assim, tem um elenco também muito bom. Um elenco muito bom. Tem a Mariana Ximenes, tem Cauã Reynor, né? Também no elenco, né? Tem bastante. Murilo Benício, né? Então tem uma novela que vale a pena você assistir, né? Eu acho que já passou, não vale a pena ver de novo. Eu não sei se está disponível no Globoplay. Eu acho que a maior parte dessas novelas que a gente está falando, né, já devem estar disponíveis no Globoplay, tá? Porque a Globo de época em época agora está lançando, né, no seu catálogo, relançando novelas antigas, né, Jean? É isso aí. Vamos então para a próxima pergunta. Quem que vai responder agora? Agora sou eu, João. Ou eu empato com a Dona Marocas, ou eu fico empatado com a Júlia Mendes, que eu tô com dois para mim, três para Dona Marocas e dois para Júlia. Muito bem, muito bem. Em 2012, João Emanuel Carneiro escreveu um sucesso que monopolizou o país com Implacável Saga. Qual foi a novela? Avenida Brasil, Cheias de Charme ou Lado a Lado? Para quem está nos ouvindo, já repete a pergunta. Em 2012, João Emanuel Carneiro escreveu um sucesso que monopolizou o país com Implacável Saga. Qual foi a novela? Avenida Brasil, Cheias de Charme ou Lado a Lado? Então vamos lá, gente. A resposta correta é Avenida Brasil. Todas elas são de 2012, tá? Mas quem ganhou todos os prêmios e foi assim, é reconhecida como a novela de 2012, foi Avenida Brasil. Que era uma novela que todo mundo parava para assistir, né? Nossa, eu lembro de todo mundo comentando. O sucesso que monopolizou o país contava com a implacável saga de Nina, Débora Falabella, uma jovem que arquitetava um plano de vingança contra sua ex-madrasta, Carmen Lúcia, a Carminha, de Adriana Esteves, responsável pela morte do pai e por tê-la abandonado no lixão. Eleito no mesmo ano pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais. Ele foi eleito nesse mesmo ano pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes nesse ano. E eu lembro disso, é uma novela bem forte aí, e para quem se lembra aí, para matar a saudade, e também contava aí com um grande elenco, né?
Tem Murilo Benício, Eliane Jardim, tem Adriane Esteves, que já foi citada, Débora Falabella, Cauã Reynot, né? Deixa eu ver quem mais. Gente, o elenco olha, tem o Ayrton Graça, tem o Marcos Caruso, tem um elenco assim muito bom, muito bom. Uma novela que realmente parou o país até hoje, reprisou, né? Já passou, né? Novamente, não vale a pena de novo. É uma novela que com certeza, quando uma novela que deve ser muito assistida no catálogo Globoplay, deve estar no catálogo Globoplay. Algum tempo atrás estavam querendo fazer uma versão dela na Turquia, né? Não sei se já estão desenvolvendo ou não, tá? Não faz muito tempo que aconteceu essa notícia, tá? E eu acredito assim, no Brasil ela foi muito premiada, né? Ela bateu, a gente sabe que era uma graça, era muito legal, mas infelizmente acabou ofuscando, né? Pela trama, né? Pela saga, tudo, né, Jean? Dona Maroca, você lembra da Carminha, como é que ela fazia com o povo? É claro que eu lembro bem. Vai com Deus! Né? Esse horário eu posso falar a frase final, depois da frase final? É, o Aí horário também, não permite, acho. Será mas, que mas permite? olha, eu acho que uma das primeiras cenas que é icônica é da Caminha falando assim: Isso daqui tá limpo? Ela pega a garrafa de vinho, joga assim no champanhe e fala: Limpa, né? Então. E eu acho que é interessante, porque você vê essa questão da vingança e me lembra até um pouco o Conde de Monte Cristo, o livro do Conde de Monte Cristo, me lembra também um pouco do Outro Lado do Paraíso, só que assim, apesar que do Outro Lado do Paraíso foi um novelão também, mas você Do vê que outro lado do paraíso, Jean, como você falou, ele foi o Valcir Carrasco, ele se baseia no se baseia na obra do Alexandre Dumas, que é o Conde de Monte Cristo, sim, tá? A diferença é que ele faz essa história com mulheres. então, e essa da Carminha também me lembra um pouco a história. Não estou falando que. Não vou. A gente não tem informações se ele se baseou ou não, mas a Avenida Brasil me lembra um pouco dessa história. Mas é bem curioso aí, é bem legal. Tem personagens bem cativantes aí, personagens que marcaram época e com certeza marcaram aí a vida, a memória dos ouvintes. Nossa, aí que ia chegar numa boa fofoca. É Vamos para. nessa novela que a Débora Nascimento conhece e casa com o ex-marido, né? Que eu esqueci o nome dele, Jean. Eu sei quem que está falando, mas me Eu fugiu. também sei, mas eu não sei o nome. Nossa, gente, que coisa linda. Eu também sei e não sei o nome, né? Resolveu nossa vida. José Loreto. Oh, nada como o Google. São Google nos ajude. A senhora tiraria a ciranda para José Loreto hoje? Ai, Jean, não. Eu acho ele meio diabéticozinho. Muito bem. Olha o preconceito, dona Mara, que vai ser cancelada aí. Próxima, quem vai responder a próxima pergunta? Agora é a Dona Marocas, né? Pra ver se ela ganha a partida ou se ela fica empatada com o Jorge Barbosa. Nós ainda temos mais uma pergunta ainda. Vamos lá. Oitava, perdão, nona pergunta. Depois do sucesso avassalador de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro teve mais duas novelas irregulares e mal estruturadas, que foram, respectivamente, letra A, Totalmente Demais, de 2015, e Deus Salve o Rei, de 2018. Letra B, A Regra do Jogo, 2015, e Segundo Sol, de 2018. Letra C, Sete Vidas e Espelho da Vida, Sete Vidas, 2015, e Espelho da Vida, de 2018. Vou repetir a pergunta, certo, Manoquitas? Certo, pode, porque é uma pergunta interessante, gente. Depois de todo o sucesso avassalador aí de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro teve mais duas novelas irregulares e mal estruturadas, que foram, respectivamente, letra A, Totalmente Demais, 2015, Deus Salve o Rei, 2018. Letra B, A Regra do Jogo, 2015, Segundo Sol, 2018. Ou letra C, Sete Vidas, 2015 e Espelho da Vida, 2018.
Olha, Jean, eu vou te falar uma coisa. Essas novelas que você está falando, o Sete Vidas até que foi uma novela boa, o Espelho da Vida também. Eu acho que as respostas deles que são novelas bem complicadas, né, meio confusas, né, Jean? Eu tô meio na dúvida aí, deixa eu pensar. Bem, eu já tô, assim, gente, eu tô na dúvida, viu? Porque, olha, complicadas, viu? Apesar que Totalmente Demais ela foi muito boa, foi muito bem acolhida pelo público, né? Eu vou. Deus Salve o Rei que foi ruim, foi bem complicada, né? Que foi jogaram tudo lá, como é que é como é que é? Aquele lá dos reis lá, dos dragão lá, Game o of Thrones? Jones e bate com não sei o que lá, que rei sou eu, nossa, deu um rolo ali, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a resposta certa é o quê? A regra do jogo, que eu não, agora não lembro o ano que você falou, e segundo o sol. E a resposta está correta. A regra do jogo 2015 e segundo Sol 2018. Após o fenômeno de Avenida Brasil, a volta de João Emanuel Carneiro ao horário nobre foi aguardada com muita ansiedade pelo público. Na época, corriam boatos que sua nova novela se chamaria Favela Chique, protagonizada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli. Tempos depois, o título da novela mudou para A Regra do Jogo e Alexandre Nero acabou ocupando o lugar de Benício. Cercado de expectativas, a trama que contava a história da redenção do anti-herói Romero Rômulo, interpretado por Nero, acabou decepcionando, tendo um nível muito aquém do que comparado com a Avenida Brasil. Já em 2018, estreou Segundo Sol, cuja história da mocinha Luzia, Giovanna Antonelli, se cruzava com Beto Falcão e Emílio Dantas, e com a das vilãs Carola, Débora Seco e Laureta, Adriana Esteves. Apesar de ter se saído melhor na audiência e recepção do público do que a trama anterior do autor, Segundo Sol foi irregular, inconstante e mal estruturada. Vendia o princípio de contar uma história sobre um cantor decadente que reencontrava a fama após ser dado como morto. A novela decepcionou ao apostar suas fichas no dramalhão da marisqueira Luzia. Papéis de coadjuvantes como Rosa, de Letícia Colin, e Ícaro, de Chai Suede, acabaram chamando mais atenção. Além, é claro, das vilanias da personagem de Adriana Esteves, que mais uma vez caiu na graça do público com um papel de mal e cômico. E é isso. Vamos então para a última pergunta. Qual é o placar? Qual é o placar? Ó, tá assim, Dona Marocas com 4 pontos, Julia Minta com 2 e eu com 3 pontos. Deixa eu fazer um comentário nessa novela. É assim, não dá pra gente esquecer que o negócio estava tão feio nessa novela que eles chamam para tentar dar um up, né? Renata Sorrah, que vai fazer a mãe de ninguém menos, ninguém mais, da personagem da Adriana Esteves. Que, gente, é muito bom. A participação dela, assim, é encantador, né? E, gente, a gente também tem que tirar o chapéu para Débora Seco, que no final da novela, assim, nos surtos dela, meu, ela raspa a cabeça, fica careca, tá? É, Que é digno de grandes atrizes, tá? Porque não é todo mundo que faz isso, tá? Mas realmente é uma novela que ela foi bem confusa, né? Mas, assim, realmente tem que tirar o chapéu, assim, porque a Carola apronta mil e umas nessa novela, viu? muito bem, muito bem. Vamos então agora para o final. Vamos fazer o seguinte: Hum, quem é a vez de quem agora? Júlia Menta. Então, bom, inegavelmente, Dona Maroca já é a campeã. Dificilmente ela vai perder. Mas vamos lá, vamos tentar. Longe da TV por conta da pandemia, João Emanuel Carneiro teve que adaptar seu projeto para um novo elenco. Qual o nome dessa obra-prima que abriu as portas novamente para o autor? Amor de Mãe, Olho por Olho ou Todas as Flores? Dá para repetir a pergunta, por favor, e as respostas? Longe da TV, João Emanuel Carneiro teve que adaptar seu projeto para um novo elenco. Qual o nome dessa obra-prima que abriu as portas novamente para o autor? Amor de Mãe, Olho por Olho ou Todas as Flores? Eu acho que foi Todas as Flores, que realmente foi.
pessoal comentava muito bem. Quando passou na TV aberta, fez sucesso, mas o pessoal já tinha visto antes na internet. E a resposta está correta! Curiosidades aí sobre Todas as Flores? Em 2019, teve a sinopse aprovada pela direção de dramaturgia. O elenco começou a ser escalado contando com nomes como Tony Ramos, Glória Pires, Miguel Falabella, Vera Fischer e Eliana Jardim, entre outros. Contudo, por conta da pandemia do Covid, que assolou o mundo em 2020, a pré-produção da novela foi pausada. Em março de 2022, foi anunciado que a novela seria remanejada para o Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo, e que sua história passaria por alguns reajustes, como cortes de streaming na Rede Globo e que isso, como cortes de personagens e núcleos. Seu nome também foi trocado, deixando de ser Olho por Olho para Todas as Flores. Muitos nomes originalmente pensados foram substituídos. Tony Ramos, Eliana Jardim e Glória Pires deram lugar a Fábio Assunção, Mariana Nunes e Regina Casé, o que ocasionou uma mudança na sinopse da novela, para readequar as idades dos personagens aos novos perfis escolhidos. Casé também interpretaria a primeira vilã de sua carreira, ao dar a vida a Zoé, uma mulher amoral, sem escrúpulos, que não mede esforço para alcançar seus objetivos. Ela compartilha vilanias da trama com Vanessa, que é Letícia Colin, sua filha mimada, igualmente ruim, que perseguiria a irmã Mayra, Sophie Charlotte, uma mocinha deficiente visual que se envolveria com Rafael Humberto Carrão, atual namorado de Vanessa. Ligado ao plot central Mayra, Zoé e Vanessa, Todas as Flores contou a história de Diego, Nicolas Platts, um garçom que é vítima das armações de Luiz Felipe, Cássio Gabos Mendes, e depois de sair da cadeia se envolve com a esposa Naruma Costa e a filha Charlie daquele homem para se vingar na prisão. Diego se alia ao criminoso Sansa, que vive um relacionamento ardente com Débora, Bárbara Reis, uma fêmea fatal, perigosa e sedutora. Com uma história intrigante, Todas as Flores chamou imediatamente a atenção do grande público e se tornou um sucesso na plataforma. No entanto, a segunda parte da novela recebeu muitas críticas por incoerências. No saldo geral, foi uma trama do autor que pecou por falta de um desenvolvimento mais coeso e completo. Atualmente, o Emanuel Carneiro está no horário nobre com a novela Mania de Você, sendo transmitida a partir de 9 de setembro de 2024 pela TV Globo. Pouco antes da estreia da trama, estrelada por Chay Suede, Carneiro renovou o contrato até 2031, de acordo com fontes bem situadas da emissora. Então, Porque se você parar para pensar, já, Mania de Você é uma novela assim que tinha uma promessa de revolucionar, ser muito boa, né? Mas não tá dando o resultado esperado, né? Então, até porque ela tá vindo numa onda, né, Jean? Ela vem de um renascer que não agradou o público, né? Na verdade, tem vindo aí de uma onda de novelas das nove, assim, com resultados bem complicados, né, Jean? Que você teve a Travessia da Glória Pérez, Renascer do Bruno Luperi e agora essa novela, né? E tá bem complicado isso, né? O que a gente pode dizer, né, gente? Às vezes o pessoal faz algumas escolhas, tem que esticar a novela, que é um problema que a gente vê muito na Globo, né, Jean? E é onde dá pau, às vezes, né? Ou no caso que nem Travessia, que começou antes, né? E acabou pegando todo mundo como fala, de calça curta, a própria Glória Pérez, né? Fora os problemas que ela teve com o elenco, né? No caso de Renascer, a novela teve que ser esticada, né? Para dar tempo de entrar essa novela aí no ar, né? Então, é isso, gente. O que a gente pode dizer, né? A gente espera que ele continue escrevendo, né? Escrevendo de forma bacana, muito boa, né? Que ele use toda a criatividade dele. Quero já parabenizar a Dona Marocas, né? Porque talvez tivesse mais uma pergunta, ou talvez alcançasse ela ou não, mas a nossa grande campeã da noite, né? Do nosso quest, com 4 pontos. Primeiramente, ficamos na lanterninha, com 3 pontos cada um.
Ah, muito bem, então, olha aí, parabéns aí a Dona Marocas. E aí, eu também aqui quero desejar a todos uma excelente semana. Espero que vocês tenham gostado. Depois coloquem aí nos comentários. E vou deixar a Dona Marocas, vou deixar a Julia Mendes se despedir. E vamos deixar a Dona Marocas aí se despedir, ela que foi a campeã. Olha, gente, eu acho que novela, né, como é que eu posso dizer para vocês? Acho que depois do futebol é um grande amor nacional, né? Eu acredito que a gente tem que melhorar muito as nossas novelas, elas estão perdendo agora espaço para novelas turcas, né? Isso é muito triste, porque a gente já foi um grande polo internacional de comércio de cultura novelística, né? Eu acho que as grandes emissoras têm que ficar atentas com isso, né? O que estão fazendo na Turquia é o que a gente ia fazer lá atrás, viu? Contando grandes dramas, tendo grandes protagonistas, né? Grandes histórias, né? Eu acho que a gente precisa repensar isso. É isso, gente. Mas obrigado, né? Obrigado pelo meu conhecimento ter me ajudado nesse momento. E é isso, com isso encerramos então o especial aí da Hora da Fofoca. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.